Numa inseminação com óvulos já fecundados, o espírito fica junto ao óvulo. Se os pais não quiserem mais, podem descartá-lo. Não seria uma espécie de aborto? Dando sequência, em caso de inseminação artificial, onde o doador é um desconhecido, qual é a responsabilidade deste pai com o filho, espiritualmente falando? Com vocês. Bom, primeiro ponto a se considerar é a visão que a doutrina espírita tem sobre a vinculação do espírito com o corpo. A literatura espírita diz que quando acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, na hora em que o espermatozoide encontra o óvulo, nessa hora da fusão dos núcleos dos dois gametas, é que se dá a vinculação do espírito. A vinculação do espírito em momento posterior a esse está em desacordo com a obra básica. Por quê? Porque a obra básica diz que a vinculação se dá no momento da concepção. Mas e se não for na inseminação artificial? Se não for, não dá para ser diferente. Por quê? É o seguinte. Nas primeiras 30 horas de existência do ovo já fecundado, se dá a primeira divisão celular. Depois vai dar a segunda, a terceira, e vai se multiplicando, se multiplicando. Se eu for imaginar que o espírito vai pular para dentro do óvulo, do ovo fecundado, no 7º dia, no 8º dia, quem orientou as divisões celulares anteriores para garantir a qualidade do material genético que eu vou embarcar? Eu tenho que estar embarcado nesse ovo desde o princípio, para que eu possa gerenciar toda a qualidade do material genético pelas interferências que eu vou produzir no novo corpo que se forma. Resultado, nessa hora em que a gente tem essa conexão do espírito com o corpo, os espíritos estão vinculados aqui desde o princípio. Na inseminação artificial, existirão 3 situações distintas. Primeira, fecunda, espermatozoide e óvulo se encontram, ocorre a fecundação, mas nenhum espírito se vincula. Não vinculou espírito. Não vinculou, meu amigo. Não vinculou, não vincula mais. Ele é apenas um ovo sem espírito. Atualmente, os cientistas já analisam a reprodução celular e eles já desconfiam que esse não vai vingar. Então, eles não são até utilizados na inseminação, eles são até descartados. Hoje tem estratégias bem interessantes para evitar a inseminação daqueles que podem gerar o fenômeno da mola hidatiforme. Segundo fenômeno, vai fecundar e o espírito vai se vincular para que ele seja inseminado. Então, essa entidade se vinculou a um ovo que foi fecundado em laboratório para ser inseminado. Beleza. Aí vai inseminar e vai nascer a criança. Joia. E se o casal separar e não quiser mais, o espírito está vinculado a esse ovo. Coitado! E agora? Vai ficar dentro do nitrogênio ali até quando? Porque ele ficou preso. Os pais separaram, não querem mais, e aí? Nessas circunstâncias, 2 hipóteses. O espírito pode permanecer vinculado, aguardando a recolocação num outro lar, ou ele pode abandonar. Do mesmo jeito que um espírito abandona um corpo em formação, e aí ele também pode abandonar, no início da gestação, ele vai e se desvincula e aquele ovo perde a organização através de um mediador biológico, que seria o perispírito. Não vai gerar nada mais. Se botar, gera no máximo uma mola hidatiforme. E a terceira situação é fecundou para não inseminar. Fecundou para que não gere criança. Ele fica fecundado no nitrogênio, sem perspectiva de vinculação, e os espíritos querem que permaneça assim. Quem fica assim?
espíritos que estão, de certa maneira, vou usar uma palavra imprópria não, assim, imprecisa, estão escondidos dos seus obsessores. Imagina uma entidade sofrendo perseguição de seus obsessores. Eu levo ela para um estágio de adormecimento, conecto no ovo e ela fica desconectada do obsessor. Ela vai ter um refrigério para que depois eu possa retomar a sua reconstituição perispirítica, posso permitir com que seus obsessores reencarnem, aí a gente volta e libera essa entidade para reencarnar. Uma série de coisas pode acontecer. Então, o vínculo aí pode ser de 3 formas. Com relação à responsabilidade que o pai biológico terá por ser um doador para uma criança que não vai ter vínculo com ele, é zero. É zero. Ele não tem vínculo. Ele doou o ovo, ele doou o espermatozoide, nem sabe o que está acontecendo. Ele não tem assim, então se ele é o doador do genoma, ele tem vínculo? Não necessariamente, não tem. Ele só vai ter vínculo se ele objetivamente estiver vinculado a essa história. Mas eu faço uma doação de um espermatozoide para um casal estéril, que não tem a mínima condição de geração, eu vou doar, deixar lá no banco de sêmen, no dia que precisarem, tem um espermatozoide lá meu, você usa para gerar uma criança. Nenhum vínculo espiritual, porque não há aí nenhuma vinculação de caráter, de planejamento reencarnatório para essa circunstância.